Amados, vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 3. Vamos ler do versículo 12 até o versículo 16. Abramos a Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículos 12 ao 16. Vamos ficar de pé para nós lermos a palavra de Deus. Diz a palavra: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Ouça só. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amado Deus, mais uma vez estamos diante do Teu altar, Pai. Estamos aqui para ouvir a Tua voz, para ouvir o Teu falar. Fala conosco nesta noite. Edifica a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Queridos, pode assentar-se. Queridos, ano novo, novas atitudes. Veja, ano novo, novas atitudes. O apóstolo Paulo, ele estava passando por um momento difícil. O apóstolo Paulo, mais uma vez, estava preso. Ele estava provavelmente preso em Roma e ele escreve uma carta à igreja de Filipos. A igreja de Filipos havia sido fundada por ele na sua segunda viagem missionária. E ele escreve essa carta, e ele dá um testemunho forte para aquele povo, ensinamentos preciosos para aquela igreja, ensinamentos que nós precisamos hoje observá-los, colocá-los em prática, porque são úteis para a nossa caminhada, são úteis para a nossa vida nos dias de hoje. E ele diz para aquela igreja, amados, que era preciso novas atitudes. Era preciso que os irmãos tivessem atitudes verdadeiras diante do Senhor, atitudes que os levassem a fazer a obra, atitude que os levassem a ter um coração puro, um coração sensível, um coração cheio do Espírito Santo de Deus. E esses ensinamentos são úteis para nós. É preciso, amados, que nós possamos ouvir a voz de Deus, que estejamos com nossos ouvidos abertos para ouvirmos aquilo que Deus fala incansavelmente a nós. É interessante, amados, mas o Senhor fala com você todo santo dia. O Eterno fala com você, a Bíblia diz que o Senhor se manifesta àqueles que creem, o Senhor se manifesta a você, o Senhor fala contigo, mas é preciso ouvirmos. Quantas vezes nós não ouvimos aquilo que Deus fala? O Senhor fala, mas nós não ouvimos. O Senhor fala, porém o nosso coração está endurecido. O Senhor fala e nós rejeitamos a voz do Mestre. Mas esse tempo passou, amados, porque é um tempo, é um novo tempo, é um tempo de novas atitudes, é um tempo para ouvirmos a Deus, é um tempo para estarmos com o nosso coração sensível à voz do Mestre. E nós não podemos nos deixar abater pelas situações. Nós temos visto que muitas vezes nós nos deixamos abater pelas situações. Quando as coisas ficam um pouco mais difíceis, nós temos uma tendência muito grande de virarmos as costas para o Senhor, de não mais andarmos, de ficarmos quietos no nosso lugar, como disse a pastora, de guardarmos as redes. Não mais lançarmos as redes, nem mesmo sairmos de casa em direção ao mar, ou seja, de buscarmos Deus. Nós muitas vezes somos emotivos, nós somos pessoas levadas pelo vento, nós somos pessoas que se deixam levar pelas ondas. Não é desta forma que Deus quer que sejamos. Se porventura o apóstolo Paulo tivesse essa filosofia de vida, se o apóstolo Paulo vivesse desta forma, se ele entendesse como nós temos entendido nesses últimos tempos, ele teria parado.
porque foi um homem que teve uma vida perfeita com o Senhor, uma vida íntima com o Todo-Poderoso, mas marcada pelas perseguições, uma vida marcada pelas dificuldades, uma vida marcada pelas prisões, uma vida marcada por toda sorte de males. Veja, as pessoas queriam matá-lo, as pessoas não eram amigas dele, era perseguido. E tudo isso, irmãos, porque proferia a santa e bendita palavra do Senhor. Porém, ele tinha atitudes que estavam em linha com a vontade de Deus. Atitudes segundo aquilo que Deus queria para a sua vida e que Deus quer para a nossa existência. E nessa noite, amados, noite de ano novo, ô bênção, eu quero chamá-los a atenção para que nós possamos ter atitudes novas, aleluias, para que nós possamos ter atitudes novas com o Todo-Poderoso, para que esse ano que há de entrar em instantes, veja, é apenas um ciclo, apenas é uma folha do calendário que mudou, apenas isso, uma data que mudou, nada vai mudar, não vai, você não vai ficar melhor nem pior. Em poucos minutos, estaremos no ano novo e você vai descobrir que a tua vida será a mesma. Mas é preciso que nós tenhamos atitudes com o Todo-Poderoso, que eu queira algo novo com o Senhor, que eu queira aproveitar esse novo ciclo para uma vida nova com o Todo-Poderoso, para atitudes que honre, que glorifique, que bendiga, que exalte o Todo-Poderoso. E é isso que Deus quer de cada um de nós. O Senhor nos chama, Ele fala conosco incansavelmente, Ele chama-nos para que nós possamos ter atitudes. Ô bênção! Para que nós possamos ter uma vida nova, segundo a vontade dEle, amados. E nessa palavra, nós vamos colher princípios que são importantes e, se observados, nos aproximarão de Deus e seremos usados pelo Senhor no nosso dia a dia, porque o Senhor será honrado e será glorificado. Aleluias. A primeira atitude que nós precisamos para o ano novo, veja, são apenas 4 atitudes. Evidentemente que você pode listar um número sem fim de atitudes, e bom seria que assim fizesse. Porém, se observarem essas 4 atitudes, certamente a vossa vida há de fluir nas mãos do Senhor. Serás instrumento poderoso usado pelo Mestre, ô glórias, tal qual o apóstolo foi. E a primeira atitude, veja, nós precisamos ter insatisfação. Amados, a nossa primeira atitude para o ano novo, insatisfação. Mas pastor, insatisfação? Sim, amados, nós precisamos ter insatisfação. E eu quero que você ouça o texto. Diz a palavra, versículos 12 e 13. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Aleluias. Nós precisamos ter no coração insatisfação. Mas insatisfação, amados, pelo pouco que nós temos, insatisfação com a nossa vida cristã, insatisfação com a nossa falta de vida, insatisfação com o nosso parar, com o nosso ficar no nosso lugar, insatisfação, amados, por não fazermos aquilo que Deus quer, insatisfação, amados, por não andarmos com força, com vontade, com alegria, com fervor, insatisfação porque Deus é pesado no nosso coração, insatisfação porque muitas vezes nós não temos prazer em Deus, insatisfação porque nós não queremos servir de fato o Todo-Poderoso, insatisfação, amados, porque temos andado de uma forma que o Senhor não se agrada, insatisfação porque temos feito algo, mas é pouco, insatisfação, amados, por toda essa situação que é preciso que seja transformada, que seja restaurada. O apóstolo Paulo diz que ele não estava satisfeito porque aquilo que fazia ainda era pouco.
Veja, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, ou seja, ele corria ainda atrás da perfeição, ele corria ainda atrás do Todo-Poderoso, ele não estava contente, ele não estava satisfeito, ele não estava, cheguei num ponto que está bom demais, não, era mais, ele queria mais de Deus, ele estava insatisfeito com a sua vida. E o que nós temos visto nesses últimos tempos, amados, infelizmente, é que muitos estão satisfeitos com a sua vida cristã, estão satisfeitos com o pouco que têm, estão satisfeitos com as migalhas que atiram aos pés do Senhor, estão satisfeitos com a indiferença em relação a Deus, estão insatisfeitos porque não querem servir o Todo-Poderoso, estão satisfeitos porque não andam aos pés do Mestre, estão satisfeitos com o pecado. Veja que absurdo, amados. O apóstolo Paulo diz que ele não estava satisfeito com aquilo que tinha. E veja quem estava falando, um homem que tinha comunhão perfeita com o Mestre, que escreveu quase todo o Novo Testamento. E ele não estava satisfeito com sua vida, ele corria ainda atrás, porque ele queria mais de Deus, porque o Senhor, irmãos, é para que nós possamos crescer diante dele todo santo dia, todo santo dia. E esta é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E essa insatisfação, ela precisa ser notada, você precisa vê-la, você precisa senti-la. A insatisfação de não estar segundo aquilo que Deus quer ou que tem feito pouco diante do Todo-Poderoso, para que ela possa levar-nos a uma busca intensa pela perfeição. Amém? Nós precisamos, amados, ter uma atitude de insatisfação nesse ano novo. Ô bênção! Estejam insatisfeitos com a vossa vida com Deus, porque isso te levará a buscar cada vez mais a presença do amado. Aleluias. A segunda atitude para o ano novo. Ano novo, atitudes novas. Qual a segunda atitude? Esquecer o passado. Esquecer o passado. Diz a palavra, versículo 13, parte do versículo 13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Veja, amados, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Nós temos observado que o passado amarra as pessoas. Quantas pessoas estão linkadas ao passado? Elas não mudam de vida porque, minha vida é religiosa do passado. Não muda de vida porque está ferida pela igreja do passado. Não muda de vida porque o pastor pisou na bola com elas. Não muda de vida porque isso, aquilo, outro. As pessoas estão amarradas a um passado que o Senhor já perdoou, que o Senhor já apagou. Nós não podemos viver de passados. Nós temos que olhar para o Senhor, irmãos, e é isso que a palavra diz. E o apóstolo Paulo afirma, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Nós temos que olhar para o Mestre e avançarmos em direção ao Senhor. É avançarmos, o povo de Deus marcha, o povo de Deus não se deixa prender por nada. O povo de Deus é firme nas suas determinações. O povo de Deus, amados, esses desejam cada dia mais alcançar a presença do Mestre e usufruir daquilo que Ele tem para as nossas almas. Falei a respeito de algumas situações religiosas que muitas vezes amarram as pessoas, mas há outras tantas. Pessoas que estavam nos vícios, pessoas que estavam numa vida ímpia, numa vida suja, imunda, e muitas vezes elas sentem vergonha do seu passado. Evidentemente que muitas vezes a vergonha ela é até plausível, porém ela não pode nos fazer parar. Porque o Senhor disse que Ele veio e nos perdoou. Se o Senhor te perdoou, se o Senhor lavou o teu coração, se o Senhor te restaurou, a Bíblia diz que tu és uma nova criatura. Se tu és uma nova criatura, é para servir ao Senhor, é para fazer a vontade dEle, é para avançar, é para seguir. E eis uma nova oportunidade, um novo ciclo se abre diante de você.
um ano novo diante de você. É um ano para que você possa falar para o Todo-Poderoso: eis-me aqui, Senhor, quero fazer a tua vida, porque quero atitudes que te agradem na minha existência. Portanto, amados, que nós não venhamos nos deixar amarrar pelo passado. Não permita que o passado te amarre, mas prossiga, vá em frente, deixe que o Senhor domine por completo a tua existência. Aleluias, glórias a Deus. Já pensou, amados, se esse homem, o apóstolo Paulo, se ele estivesse amarrado ao passado? Quem foi Paulo? Ele não tinha nada para se vangloriar do seu passado. Ele não era uma boa pessoa, ele não era uma boa pessoa. Na verdade, ele era até perseguidor da palavra de Deus, daqueles que amavam o Todo-Poderoso, da igreja. Portanto, o seu passado não era dos melhores, e ele afirma: eu não posso me deixar prender pelas coisas que ficaram para trás. E que assim seja também na nossa vida. A outra atitude, terceira atitude, ouça: ano novo, atitudes novas. Preste atenção, você precisa prestar atenção na palavra de Deus. Versículo 14, parte do versículo 14 diz: prossigo para o alvo. Ele afirma: prossigo para o alvo. A terceira atitude, amados, é determinação. Aleluias. Determinação. Determinação, queridos, é algo que nos faz andar. Quando eu tenho determinação no meu coração, nada me prende, nada me segura. Porque o Senhor chamou-me e Ele colocou no meu coração uma missão, Ele colocou no meu coração algo, e eu tenho que fazer tudo o que é possível para que a vontade do Eterno se manifeste na minha vida. E para que isso aconteça, necessário é que eu tenha determinação. Eu fico observando muitas vezes, porque as pessoas olham para os pastores e acham que os camaradas são super-homens, não é? Ah, mas o pastor é diferente, pastor é santo, pastor é isso, pastor é aquilo, não sei o quê, pastor tem que estar na igreja mesmo todo dia, pastor tem que chegar cedo na igreja, pastor tem que pregar mesmo, pastor é pastor, ele tem que pregar, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo, pastor não pode pecar, pastor isso. Amados, se eu não tiver determinação no meu coração, a mesma determinação que você precisa ter, eu não ando, eu não consigo andar. E muitas vezes as pessoas não andam porque elas acham que não precisam tomar esta atitude. Elas acham que se apenas servir ao Senhor de qualquer jeito, o Senhor aceita. Irmãos, o Senhor não quer as coisas de qualquer jeito. O Senhor quer que sejamos perfeitos diante dEle. É preciso que tu tenhas determinação em servir o Mestre. E essa palavra é ratificada quando o Eterno disse: buscai, pois, em primeiro lugar, o quê? O reino. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino. E quando nós buscamos em primeiro lugar o reino, temos essa determinação, temos essa consciência, temos essa vontade. Ele diz: todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A parte do acrescentadas, essa nós vibramos com ela. Oh, glórias, é bênção, é só vitórias. Mas para que haja vitórias, necessário é que o Senhor esteja em primeiro lugar. E para que Deus esteja em primeiro lugar, necessário também determinação. Eu tenho que acreditar, eu tenho que confiar, eu tenho que focar a minha vida. Ô, bênção! No dia, no hoje, porque Deus trabalha comigo hoje. O futuro pertence ao Senhor. Eu não posso ficar olhando para o futuro. Eu tenho que olhar para o hoje. Eu tenho que viver o hoje. O Senhor não chamou-me para viver o amanhã. O Senhor chamou-me para viver o hoje. Não chamou-me para viver o ontem. O passado também não. O Senhor chamou-me para viver o hoje. Mas para que eu viva hoje, necessário é que haja determinação. Mas o interessante, amados, é que a determinação não é uma força própria, uma força sua, do teu ser. Quando você ama o Senhor,
Quando você deposita o teu coração diante do altar, quando você fala para o Senhor: Deus, eu quero fazer a tua vontade, eu quero andar contigo, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem e habita no nosso coração. Ele nos enche, somos batizados e Ele é a nossa força. Quem é a nossa força? O Espírito de Deus é a força. Ele é a nossa força, é Ele que move na nossa vida, é Ele que trabalha o nosso coração, é Ele que nos comissiona, é Ele que nos dá condições para seguirmos em frente, é Ele que enche o nosso coração de amor para com Deus, é Ele que enche a nossa vida de esperança, é Ele que nos faz tomar novas atitudes. Eu preciso apenas depositar o meu coração nas mãos do Senhor e Ele fará o resto. Oh, glórias! Mas não se exima da tua responsabilidade. Para que o Espírito de Deus trabalhe a minha vida, trabalhe a tua vida, é preciso atitude. Uma atitude de sair do teu lugar e ir ao encontro do Senhor. É o buscar em primeiro lugar a presença do Todo-Poderoso. E quando nós somos guiados pelo Espírito, irmãos, a nossa vida será diferente, porque nós teremos prazer naquilo que é de Deus. E isso não está reservado ou restrito a pastores, a cantores, a presbíteros, diáconos, enfim, não. É para cada um de nós. A mesma bênção que está sobre a vida do sacerdote está sobre a tua vida, que também é sacerdote. A Bíblia diz que cada um de nós somos sacerdotes. Você é sacerdote do Senhor. Nós somos o sacerdócio de Deus. Não pule fora desse barco. O Senhor te chamou para que tu sejas sacerdote. E o Eterno tem uma missão na tua vida. E essa missão só é feita com atitudes. Aleluias. Tenha, portanto, determinação na tua existência. Determinação na tua vida. A quarta atitude, olha mais uma, oh glórias! A quarta atitude, ano novo, atitudes novas. Amém? Amados, quantas vezes as pessoas, na virada de ano agora, elas prometem mundos e fundos ao Senhor. Já ouviram a expressão mundos e fundos? Já, não é? Prometem tudo. Senhor, em janeiro eu vou ler a Bíblia. Eu vou levantar às 4 horas da manhã para orar. Senhor, eu não vou perder um culto na igreja, Pai. Eu vou evangelizar. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu vou ser santo, vou deixar isso, vou deixar aquilo. Eu vou te agradar, Senhor. As pessoas chegam diante de Deus e falam esse tanto de coisas. E daqui a pouco nós vamos orar. Espero que você fale, mas fale com consciência. Bom é falarmos, mas é preciso honrarmos a palavra, claro. Porém, muitas vezes as pessoas chegam diante do Senhor e colocam todas essas coisas, apresentam diante do Senhor todas essas promessas, passa-se 30 dias, até que vai. Quando chega nos 40 dias, já não lê a Bíblia, já não ora. Quando chega nos 50 dias, a igreja, hoje eu estou cansado, olha, cheguei do trabalho, olha a hora que eu estou chegando do trabalho, o Senhor entende que não dá, eu estou cansado, olha meu filho, olha minha filha, olha o meu problema, olha a minha dificuldade, olha isso, olha aquilo. Nós vamos encontrando problemas e colocando diante de Deus. E quando chega no 3º, 4º mês, a pessoa tornou-se novamente, eu acho que nem isso tudo, aquele crente domingueiro que vem à igreja só para bater cartão diante do Senhor. Não entra no céu. Não entra. Oh, meu Deus, misericórdia. Pastor, não fala assim porque isso assusta as pessoas. Mas não entra no céu. Porque falta prazer em servir ao Todo-Poderoso. Falta alegria em servir ao Todo-Poderoso. Falta satisfação em estar diante do Eterno. Falta tudo. Amados, vida com Cristo é o Senhor em primeiro lugar. É amor ao Senhor acima de todas as coisas. Aleluia. A quarta atitude, obediência. Obediência. Diz a palavra: todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Quando você lê a palavra, você vê que o apóstolo Paulo está chamando-nos a atenção para uma vida de comunhão com o Todo-Poderoso. E a comunhão só é possível quando há obediência aos princípios de Deus. Irmãos,
O reino dos céus não é um reino que você entra de qualquer jeito. Para que tu possas adentrar ao reino dos céus, necessário é que haja um passaporte. Passaporte. Que você tenha um visto. Quando você vai entrar num país qualquer, você precisa de um passaporte e precisa de um visto, que é a permissão do país para que você possa acessar o seu território. Em relação ao reino dos céus é a mesma coisa. Precisamos do passaporte Cristo Jesus. Ele é o nosso passaporte. Eu preciso ter este passaporte. E o visto é o carimbo do Senhor no meu coração. Servo meu. Oh, glórias! Servo meu. Esse carimbo nós precisamos ter na vida, amados. Mas o que nós temos observado é que muitas vezes as pessoas acham que Deus aceita de qualquer jeito. Deus aceita, porque eu já estou fazendo a minha parte. Eu sou carnal, eu sou humano. O Senhor sabe que eu sou carne, carne é fraca. Aquela história que a carne é fraca. Carne é fraca. Eu estou sujeito aos tropeços. Eu estou dentro de uma situação que eu não posso mudar muita coisa. É porque falta a atitude chamada obediência, fidelidade ao Senhor, fidelidade ao Todo-Poderoso. Irmãos, a obediência é um fator determinante na vida do servo de Deus. É um fator determinante. Para que eu esteja aqui falando para vocês, necessário é que o meu coração seja dominado pela obediência. Que eu viva os preceitos de Deus, que eu observe as regras do reino, que eu observe as regras do reino. Que eu tenha o passaporte, que eu tenha no meu coração o carimbo do Senhor, a marca do Todo-Poderoso, que eu seja marcado pelo Todo-Poderoso. Irmãos, se não houver esses fatores na existência, eu não terei condições de servir ao Todo-Poderoso e também não entrarei no reino dos céus. Não te enganes, amados. Nós vivemos num mundo de relativismo. Lamentavelmente, o mundo hoje é relativista. Relativismo é o meio termo. Se eu faço o meio termo, tá bom. Eu não preciso fazer a totalidade. O Senhor se contenta com o meio termo. Não, Deus não se contenta com meios termos. Deus quer totalidade. Deus quer que tu sejas obediente por completo a Ele, obediente à palavra, que você viva a palavra, que você pratique a palavra, que você ame a palavra, que a palavra seja alegria no teu coração, que você seja aquele que diz: alegrei-me quando disseram-me, vamos à casa do Senhor. Que você veja a Bíblia como luz para a tua existência, como a palavra viva de Deus para a tua vida, que você tenha fome da palavra. Tudo isso, irmãos, é fruto da fidelidade a Deus, da obediência aos princípios do Senhor. E se não houver observância a esses princípios, eu não receberei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 fala que aos fiéis está reservada a coroa. Ô bênção! Tu queres a coroa? Seja fiel ao Senhor. Amém? Queridos, uma nova etapa na nossa existência. Uma nova etapa. O ano novo se aproxima. Mas é preciso que essa nova etapa seja marcada por atitudes. Atitudes novas. Atitudes que sejam agradáveis ao Todo-Poderoso. Portanto, esteja insatisfeito com a tua vida. Esteja insatisfeito. Essa insatisfação vai levá-lo a buscar ainda mais o Senhor. Cada vez mais. Porque será incansável a busca pela presença do nosso amado Jesus. Esta é uma atitude que nós precisamos ter no coração. A insatisfação com a nossa vida religiosa, mas sim a necessidade de buscarmos o Todo-Poderoso. A outra atitude, nós não podemos nos deixar amarrar pelo passado, seja qual for o passado. Esqueça o passado, viva o presente, aquilo que Deus tem para você hoje. Deus fala com você hoje. Nós não somos do futuro, o futuro é do Senhor, o futuro cabe a Deus. Nós somos do presente. Nós vivemos o hoje. E o Senhor prepara e guarda o nosso futuro. Aleluias. O outro aspecto, determinação.
Tenha no teu coração determinação. Fale nessa noite ao Senhor: Deus, hoje eu quero te servir. Eu quero fazer a tua vontade nesse novo ano. E que seja realmente determinante que você faça a vontade do Eterno. Dê um passo e o Espírito Santo te fortalecerá. Ele te ajudará, ele te dará forças para seguir em frente. E ainda, obediência. Atitude da obediência. A obediência não ficou no passado, não caducou. A obediência é para hoje. É para aqueles que viverão amanhã. É para aqueles que hão de nascer no próximo século. Enquanto Jesus não voltar, a obediência precisa fazer parte da vida dos fiéis. E quando nós assim agimos, certamente teremos uma vida diferente, uma vida transformada. O Senhor há de manifestar-se, e a vida que muitas vezes é cansativa com Deus, ela deixará de ser cansativa, porque viveremos uma nova vida. E a nova vida é marcada pela presença do Espírito Santo de Deus. E é isso, amados, que eu quero aconselhá-los neste momento. Que vocês possam falar para o Senhor: Deus, eu quero uma vida nova contigo. Eu quero, Pai, viver a tua vontade. Eu quero ser um homem, uma mulher segundo o teu coração. Eu quero ser um instrumento útil nas tuas mãos. Eu quero fazer, Senhor, aquilo que tu queres. E que nós possamos nos deixar dominar por completo pelo Espírito Santo de Deus. E teremos um ano novo com novas atitudes. Seremos abençoados e felizes com nosso amado Jesus. Amém? Ô bênção! Façamos assim e veremos a glória de Deus na nossa vida. Nós vamos orar. Senhor, mais uma vez, Pai, eu quero clamar que Tu venhas gravar a palavra no nosso coração, para que nós possamos entender aquilo que Tu queres para nós, e que a nossa vida seja marcada por atitudes, que no ano novo, Senhor, oh meu Deus, tenhamos atitudes verdadeiras diante do Teu altar. Oh Deus, move na nossa existência, planta essa palavra na nossa vida, planta essa palavra na nossa vida, em nome de Jesus, amém, aleluias. Amém, amados? Louvado seja o Senhor pela sua graça e pela sua grande misericórdia. Mensagem 1076.